Tá certo. Agora vamos falar sobre a decisão do juiz que te afastou do cargo de provedor. O Dr. Fabrício diz o seguinte: é nítido nos autos e devidamente comprovado no decorrer da instrução processual que a relação do Sr. Fânio com o escritório de advocacia liderado por seu irmão, o Dr. Edgar, do escritório Carvalho Souza Borges, né? O escritório de advocacia liderado por seu irmão era, além de sanguínea e umbilical, presumidamente econômica. Aí diz, porque ninguém trabalha de graça. Então, sendo o escritório do seu irmão contratado pela Santa Casa para fazer o trabalho jurídico, sobretudo nessa área que o senhor mencionou, de ações trabalhistas, o doutor entendeu que o senhor não estava apto de candidatar, não podendo votar nem ser votado, porque, segundo o Estatuto da Santa Casa, aquele que tem qualquer tipo de relação econômica com a Santa Casa não poderia se candidatar. Então, eu queria perguntar para o senhor com relação a esse contrato com o escritório do seu irmão, né? Primeiramente, quanto a Santa Casa tem pago para ele, né? O valor do contrato e a porcentagem que ele recebe nas causas e no que ele consegue negociar favoravelmente para a instituição. A questão do escritório, falando da sentença, né, tem uma outra parte da sentença aí que o juiz cita que, apesar de não haver provas de que eu recebia do escritório de São José dos Campos, a questão umbilical ela existia. Então, ele cita a questão aí da parte financeira, mas ele também cita que não houve provas nesse sentido, né? A questão do escritório, o escritório foi contratado em 2014 pelo então provedor Silvio Configlioli. Qual que é as questões que a gente se discute aí? À época o senhor participava da gestão. Participava da gestão. O senhor era advogado. Eu era diretor-secretário, membro da provedoria. Certo. Né? Então, o que aconteceu? Pela minha qualificação técnica, na época eu era o diretor-secretário, né? O escritório de advocacia não tinha sido contratado ainda. Quem era advogada na época era a doutora Helena, né? Ainda é, né? E, inclusive, antes do escritório estar em atividade, eu já ia em algumas audiências, né? Inclusive trabalhistas, porque é muito processo para um advogado. Um advogado não dá conta de tudo isso. Tanto é que na nossa gestão a gente conseguiu organizar as pendências judiciais da Santa Casa. Então, o senhor chegou a atuar juntamente com o escritório na defesa dos interesses da Santa Casa? Por mim, a minha pessoa advogando, porque eu, como advogado, eu posso advogar por causa própria, né? E como nós estamos falando de Santa Casa e a Santa Casa era representada pelos membros da provedoria, eu tinha aptidão para estar exercendo essa função por conta própria. Assim como eu tenho um diretor de obras, que também é membro da provedoria, que se ele tiver a qualificação na gestão do SUS, por exemplo, se não me engano, era um engenheiro, ele tinha toda a qualificação de estar ajudando também nas questões de obras da Santa Casa, isso não significa que ele recebia. Então nós temos diversas funções na Santa Casa. Diretor financeiro na minha gestão foi gerida por uma administradora de condomínio. Ela tinha aptidão para exercer a função de diretora financeira e auxiliar com o seu conhecimento naquela área. Isso não significava que ela tinha algum êxito. Nas festas e feiras das nações, eu era garçom nessas festas, porque eu já trabalhei muitos anos como garçom antes de ser advogado. Fiquei 10 anos trabalhando com essa área de turismo. Eu tinha um conhecimento como garçom, auxiliava os funcionários também, auxiliando, vendendo, garçom, né? Trabalhando nessa questão nas festas também. Inclusive, atendi até o próprio juiz também. Isso não significava que eu recebia comissão. Então, se você dá uma olhadinha na petição inicial, é até engraçado falar que tem um trecho da petição inicial que fala que o provedor não pode trabalhar.
Eu acho que totalmente o contrário. Eu acho que o provedor tem que realmente fazer a sua função ali, trabalhar e usar a sua técnica, usar o seu conhecimento em prol da Santa Casa. Bom, essa é a minha parte. Aí pode trabalhar mediante... não pode receber por isso. Exato, mas a gente está lá voluntariamente para auxiliar da melhor forma possível. Então, se todo mundo tem um conhecimento que pode ser utilizado em prol da Santa Casa, a gente utiliza. E eu já vinha utilizando isso antes da contratação do escritório. Eu não estava vinculado ao escritório porque eu nunca fui parte do escritório de São José dos Campos. Toda a minha vida pregressa de advocacia foi tudo em Ubatuba. Comecei com um escritório na garagem da minha casa, depois fui para um escritório na Dom João III e hoje eu estou no escritório na Paraná. Tenho inúmeros clientes, centenas de processos e todos são geridos pela minha pessoa, né? E o escritório de São José dos Campos... O nome do senhor nunca esteve em nenhuma placa, nem papel timbrado? Está sim na placa de São José dos Campos. Está lá ainda, doutor? Está lá ainda, né? É uma questão assim até de opção deles mesmo, uma questão que eles utilizaram ali para em São José dos Campos dar nome a um escritório recém-construído da parte deles, mas que eu já estava atuando aqui em Ubatuba. Mas aí a diferença entre estar lá, fazer reuniões com clientes lá, receber honorários de clientes lá, ir em audiência para eles e contribuir com as despesas do escritório, isso jamais houve. Entendeu? Então tem uma questão aí realmente do vínculo ali do meu nome na placa, né? Que foi a opção realmente do escritório em optar por estar, quem sabe, trabalhando nesse sentido de ter mais advogados atuantes no próprio escritório deles, mas eu sempre exerci a minha vida profissional aqui em Ubatuba. Tenho casos em outras cidades, mas sempre vinculado ao meu escritório. Então essa parte do escritório de advocacia, você está dizendo da minha inelegibilidade, da minha candidatura como provedor. Quem diz não sou eu, é o entendimento do juiz. Mas está dizendo da minha inelegibilidade na questão como provedor. Porque se for analisar o pé da letra, eu já não poderia nem fazer parte da provedoria na gestão do Silvio Bonfilioli. E fiz. Né? Fui eleito como provedor e, querendo ou não, apesar dos 8 dias de mandato aí ao final, eu só saí da parte do procedimento eleitoral, porque o mandato existiu. Na questão da sentença, se você ler a parte final da suspensão da provedoria, essas coisas, realmente ela dá uma conotação negativa, mas a sentença ela foi positiva. Né? Eu fiquei satisfeito com a sentença, ao passo que na sentença, todas as alegações da parte da oposição de que houve fraude na eleição, ela foi julgada indeferida. Então, uma coisa, vamos separar as coisas, né? Houve fraude na eleição? Não. Inclusive vocês mesmos estiveram presentes lá, vocês acompanharam todo o pleito. A minha legitimidade ou não, aí se discute se eu recebi, né, através do escritório, o que não foi provado, o próprio juiz coloca em sua sentença. Porém, apesar de eu não ter recebido, existe um vínculo parentesco, né? Aí tem que se discutir, e aí não vai ser eu que vou discutir isso vai ser outras pessoas que vão discutir, se a relação de parentesco torna uma vantagem indireta. Porque se a relação de parentesco torna uma vantagem indireta, então vamos voltar a outras gestões que tinha provedor com esposa, tinha provedor com filho, então sempre existiu esse vínculo na Santa Casa, porque o nepotismo ali não é aplicado, haja visto que é uma empresa privada. Só que se for aplicar a regra pública, é o que eu sempre falo, vai aplicar a regra pública, vamos começar a ter nepotismo? Tudo bem, mas a regra pública vai ter que ser em todos os seus efeitos. Na contratação não é mais processo seletivo, é concurso público. Na contratação de uma empresa não é mais um levantamento de orçamentos, e sim uma licitação. Então a regra pública tem que ser aplicada de forma geral, não pode só pegar aquilo ali, o provedor tem um irmão, pronto, tira, mas o próximo que entra põe uma filha. Você entendeu? A regra tem que ser para todos, né? Agora, de modo geral, ainda sobre o contrato com o escritório do seu irmão, que o senhor garante que não participa dele, o Carvalho Souza Borges. Qual que é o valor desse contrato? Eu tenho a informação de que seriam R$9.000 por mês. O senhor puder me corrigir ou saber se teve alguma atualização e saber com relação à porcentagem, se ele tem, né, esses honorários que os advogados costumam ganhar com porcentagem sobre as causas que ganham, e qual seria essa porcentagem que
que paga esse escritório, que presta esse serviço. Outra coisa, até para identificar esse rompimento do vínculo entre eu e o escritório, na minha gestão, o escritório foi contratado para receber R$9.000, isso em 2014. Até hoje não teve reajuste. Se meu ganho viesse daí, eu poderia muito bem ali como provedor dar o reajuste, que é uma coisa contratual, mas não foi feito na gestão anterior, não foi feito na minha. Outra coisa importante para se destacar, teve uma época que o escritório ficou sem receber durante 5 meses. Jamais, vamos pensar assim no histórico, jamais você imaginaria que se eu recebo dali e é eu que efetuo o pagamento, jamais eu deixaria de efetuar o pagamento para mim mesmo durante 5 meses. Mas eles suportaram bem essa situação, entenderam a situação que a Santa Casa se encontrava, mas isso é importante destacar para mostrar um exemplo que se vinha meu lucro dali, se eu recebia dali, então jamais eu deixaria de pagar para mim mesmo. Mas eram circunstâncias que aconteciam e que, como eu não tenho vínculo nenhum, a gente trabalha com o que a gente pode. Eu não posso te pagar esse mês, tudo bem? Então, tá tranquilo. Então o escritório recebe R$9.000 desde 2014. Ele não teve a questão do reajuste. As despesas de viagem que está no contrato jamais foi pago para o escritório. O escritório sempre fez as suas viagens para vir de São José para Ubatuba, fazer as audiências e tudo que fosse necessário por conta própria, sem ter sido nunca ressarcido por isso. E a questão de porcentagem. O contrato reza 20% de êxito em ações que a Santa Casa é autora. Então, muita coisa que foi dito, às vezes, sobre esses 30% que a gente economiza, por exemplo, fazendo um acordo, ou se a dívida é R$100.000 e a gente consegue fazer um acordo por R$30.000, R$40.000, que o escritório ele vinha recebendo um percentual em cima da diferença, isso não existe e nunca existiu. O escritório nunca recebeu um percentual em cima de redução de dívida. Se a Santa Casa era ré, ela era ré. O que eles conseguiam reduzir de dívida ali era benéfico para a Santa Casa. Se por acaso a prefeitura ficasse devendo, aconteceu uma vez, se por acaso a prefeitura ficasse devendo para a Santa Casa e a gente entrasse com uma ação e essa ação fosse frutífera, aquele valor que a Santa Casa recebeu é aquele mensal que a Santa Casa sobrevive, não é um excedente, é o mensal. Qualquer coisa que se tire desse mensal prejudica totalmente as finanças da instituição. Desse daí também não teve. A única vez que teve a oportunidade do escritório receber foi uma ação em que ela foi autora, a Santa Casa foi autora, cobrando indenizações por danos materiais, que não era nada líquido e certo, tanto é que não era líquido e certo que perdemos na primeira instância. O escritório recorreu, através da sua estratégia jurídica adotada, o planejamento que eles fizeram juridicamente para responsabilizar a prefeitura, foi a prefeitura processada no caso. A estratégia jurídica que eles adotaram não era uma coisa líquida e certa, como é, eu recebo 1.500 da prefeitura por mês, eles deixaram de pagar 500.000, é certo que me deve 500.000. Mas se eles me pagaram 1.500, mas eu estou tendo prejuízo em decorrência de fatores externos, essa estratégia jurídica foi criada e eles tiveram um êxito na segunda instância e na terceira instância. E a Santa Casa recebeu, não sei precisar o valor, mas cerca de R$3 milhões nessa oportunidade. Aí, esses 3 milhões não fazia parte do orçamento da Santa Casa. Então, esses 3 milhões de reais foram frutos de uma medida jurídica planejada e estudada pelo escritório que restou frutífera. Certo. Entendeu? E aí, esse então foi o único caso que o escritório Carvalho Souza Borges recebeu os seus 20%. Foi. Uma causa no valor de 5 milhões. 3 milhões. 3 milhões. Nesse caso, foi o caso dos postos de saúde na época do rompimento em 2015, que a prefeitura rompeu com a Santa Casa o convênio com os postos de saúde, mandou 350 funcionários embora, demitidos, gastou 5 milhões para a rescisão de todos esses funcionários e os postos de saúde não tiveram uma substituição adequada do corpo de funcionários. Então, os postos de saúde nessa época, em 2015,
ela ficou muito do seu tempo fechada. Aí veio uma biosaúde, o Ministério Público foi e afastou essa biosaúde e os postos de saúde continuaram abandonados. A demanda da Santa Casa aumentou, com isso o prejuízo aumentou, mas o repasse continuou mesmo. Antes da ação judicial, a gente tentou inúmeras negociações com a prefeitura, né? Mas como não obteve êxito, a gente conseguiu provar judicialmente que houve um gasto da Santa Casa, mas que não foi ela que deu causa. Quem tinha dado causa a esse gasto foi a prefeitura, em virtude de não fazer funcionar os seus postos de saúde. Porque se você tinha uma unha encravada, se você tinha dor de cabeça, dor de barriga, febre, qualquer coisa, não tinha onde socorrer a Santa Casa. E a Santa Casa, ela tem que trabalhar mais na sua urgência e emergência. Essas questões são questões de posto de saúde. Então foi essa demanda judicial que foi movida e ao final da gestão do antigo prefeito acabou sendo bloqueado 3 milhões de reais da conta da prefeitura e repassado para a Santa Casa. Ok.